Hoje eu estou especialmente feliz. São Tomás de Aquino diz que a verdade é filha do tempo, ou seja, a verdade acaba aparecendo. Bem, eu trago aqui para a tribuna algumas das injustiças que os jornais já cometeram comigo e aproveito essa oportunidade para esclarecer ao meu eleitor e também aos jornalistas que são muito apressados em falar mal de mim em seus telejornais, em suas colunas. Algumas manchetes que já foram divulgadas. Só para os senhores terem uma ideia da indisposição da classe jornalística, a primeira fake news desse parlamento foi direcionada à minha pessoa. Na segunda-feira que se seguiu ao resultado da eleição, já haviam jornalistas dizendo que eu, esta deputada, havia entrado pela Assembleia com um crucifixo de madeira grande, gritando e exigindo um gabinete no segundo andar. A verdade é que eu não sabia nem que existiam 2 andares de gabinetes. Então, essa foi a primeira fake news e já demonstra a pouca vontade dos jornalistas em relação a mim. Mas eu trago aqui mais algumas notícias e a oportunidade que eu terei de desmentir. Por exemplo, deputada que pediu para filmar professores usa recurso público para lançar livro antifeminista. Deputada usa viagens oficiais para lançar livro. Vocês me adoram, né? Que o negócio repete a notícia. Ana Campanholo cobra diárias da Assembleia, cobra diárias, né, como se fosse a prestador de serviço, da Assembleia em dias de lançamento de livro. São várias matérias e algumas eu vou ler, porque eu estou especialmente feliz no dia de hoje, então faço questão de ler isso daqui. Um dos jornalistas, chamado Alvair, um dos jornalistas, percebendo que eu estava viajando, cumprindo a agenda, coisa que todos os deputados aqui fazem, na tentativa de diminuir o meu trabalho, chegou a publicar o seguinte nos jornais, o que, na minha opinião, não é uma afronta à minha pessoa, é uma afronta a todos os deputados. Olha o que ele disse aqui, ó. Há meios de comunicação modernos e eficientes que poderiam ser utilizados a fim de evitar gasto de recursos públicos com viagens. Ou seja, na opinião do jornalista, o deputado não deve ir para o município falar com o prefeito, com o vereador, com lideranças comunitárias, com o seu próprio eleitor, com o munícipe. Não. Na opinião do jornalista, o deputado tem que ficar aqui, no gabinete, sentado, e se alguém quiser tratar com o deputado, que faça uma ligação telefônica. E continua ainda. Mais que isso, o que pesa no ocorrido é o fato de a deputada estar na lista dos que prometeram nova política, quando emite sinais de que pode estar se rendendo a velhas práticas. Aí depende, né? O que é velhas práticas? Viajar para atender o eleitor? Se for isso, claro que eu me incluo nessa lista. Aqui, nós temos mais um. Um jornalista se queixando, na ocasião, do fato de que em viagens que eu fiz em inúmeras ocasiões, para municípios de Santa Catarina e fora de Santa Catarina, eu estava realizando palestras sobre o meu livro de minha autoria. E aqui, numa das manchetes, a gente vê, inclusive, olha a reclamação do jornalista. A mais estrondosa das palestras aconteceu em Brasília, a convite do Ministério da Mulher. Ou seja, os jornalistas estavam dizendo que eu era uma deputada corrupta por estar viajando e falando sobre o conteúdo do meu livro, sendo que o próprio governo federal enviou um convite para que eu fizesse uma palestra no Ministério da Mulher, convite do governo federal. E tem mais aqui. Não bastando toda essa mentira que foi espalhada a meu respeito, um jornalista telefonou no meu número pessoal para minha... Os senhores imaginem, o senhor está no conforto da sua casa, um jornalista liga para você para te chamar de corrupta sem motivo, inúmeras vezes. Aí ainda a nota da Acaerte. Além de criticar a postura do jornal Notícias do Dia, do Grupo RIC, que, segundo ela, publica coisas sem perguntar, o que é verdade, a parlamentar desferiu agressões verbais contra o jornalista ao manifestar desconfiança da sua capacidade mental. Num trecho onde menciona um pronunciamento seu, considera. Olha o que eu perguntei ao jornalista. Quero ver se você vai se dar ao trabalho de pesquisar antes de publicar ou se você vai ser um jornalista bunda mole. Foi isso que eu perguntei para o jornalista naquela ocasião. Não bastando a quantidade de notícias mentirosas tentando colar em mim a pecha de corrupta, a Associação de Jornalistas ainda tentou pedir a cassação do meu mandato. Pediram a cassação do meu mandato. E não conseguiram, porque o processo foi arquivado pela imunidade parlamentar, também pelo meu direito de livre expressão e uma sucessão de fatores. Então, a nossa primeira vitória foi essa.
Os jornalistas tentaram caçar o nosso mandato porque eles querem nos chamar de corruptos e não querem nos dar o direito de defesa. Não bastando isso, eu quero terminar ainda falando sobre o Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina recebeu essas denúncias, como se eu estivesse cometendo alguma ilegalidade. Por quê? Qual seria a ilegalidade? Na ocasião em que eu viajei para Chapecó, Itapoá, Criciúma, Itajaí, eu aproveitei a minha estadia na cidade para falar do meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão. E, na opinião dos jornalistas, o deputado não pode falar de livro. Acabou o expediente, o deputado tem que ir para o restaurante, tem que ir para casa dormir, não pode falar de livro. E o Ministério Público teve um entendimento completamente diferente. Eu faço questão de ler isso daqui para todos os jornalistas que estão assistindo. Segundo dispõe o artigo 62, inciso 5º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, é assegurado ao deputado estadual o direito de promover perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos os interesses públicos ou reivindicações coletivas das comunidades representadas. A realidade verificada, diferentemente das denúncias, é de que a representada, ou seja, eu, esta deputada, participou de encontros, reuniões e atos que dizem respeito às atribuições parlamentares. Mas a melhor parte não é essa. A melhor parte é aqui onde o Ministério Público de Santa Catarina reconhece que o meu livro e o conteúdo do meu livro é de interesse coletivo e público, razão pela qual eu posso falar sobre as ideias nele descritas, palestrar sobre ele. Diz o seguinte, ainda no despacho do Ministério Público, o fato de a deputada aproveitar-se desses deslocamentos de viagem a trabalho para apresentar os seus livros em palestras sobre importante assunto que diz respeito ao interesse público, por si só, a nosso sentir, não pode ser taxado como evento de cunho particular, mesmo porque, como a própria deputada destacou, em total dissonância com as denúncias, o lançamento do seu livro aconteceu, na verdade, aqui nesta Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ou seja, se eu não posso falar sobre o meu livro, se eu não posso falar sobre as ideias escritas nele, como é que o livro foi lançado dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina? E continuando, só por esse motivo, com forte divulgação da obra do próprio Legislativo e cujo assunto é de grande interesse da coletividade, já indica que sua divulgação no interior do Estado não pode ser taxado como interesse privado da parlamentar. Difundir ideias é interesse de todos os eleitores, dos representantes e do público. E mais, o Ministério Público diz ainda, não é de hoje que se constata importantes campanhas de conscientização sobre vários assuntos, campanhas inclusive feitas pelo próprio Ministério Público, como campanhas contra a corrupção ou contra o bullying. Da mesma sorte, é possível fazer campanhas, falar, palestrar sobre o assunto do meu livro, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão, e que talvez tenha incomodado os jornalistas, não porque é uma deputada que escreve um livro, porque todo mundo deveria ficar feliz com isso, mas é porque é uma deputada que escreve um livro sobre um assunto polêmico e pouco tocado, onde impera a hegemonia esquerdista. E agora eu quero terminar com uma das piores matérias a esse respeito, que foi de um jornalista lá do Oeste. Eu gostaria de sugerir para ele, se ele estiver nos assistindo, que dê uma revisada melhor no seu texto, nas questões gramaticais, porque eventualmente é sofrível ler algumas das suas matérias. Mas olha o que diz. Fica evidente que as agendas da deputada coincidem com a suposta forma de ofuscar o seu real interesse, que é a divulgação do seu dito trabalho de escritora. Bom, está contestando aqui o meu trabalho acadêmico, o meu trabalho como intelectual. E eu trago para demonstrar a importância, para finalizar, prova cabal da importância do meu livro e do seu conteúdo no debate público. O meu livro foi citado na sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, numa ação civil pública, na lauda 6, a juíza que emitiu essa sentença utilizou fragmentos do meu livro para inocentar o acusado. Na lauda 6, ela diz o seguinte: em seu livro, Feminismo, Perversão e Subversão, a professora e deputada estadual descreve com rigor histórico a evolução e a identidade do movimento feminista. E o jornalista termina dizendo o seguinte: a deputada mostra com seu autoritarismo e destempero durante a conversa com o colunista que pensa estar acima do bem e do mal e não pode ser contestada. É justamente o contrário. Eu estou contestando o movimento feminista e só porque sou uma voz dissonante, querem me calar a todo custo. O jornalista continua ainda. Ana Campagnolo demonstra o quanto é nociva para a política catarinense. Recebe dinheiro público para destilar seu fel. A deputada Ana é retrato do atraso, do ranço e da falta de capacidade. Olha,
esse jornalista aqui que está falando isso sobre mim, não é sobre mim. É sobre você, eleitor, que concorda comigo. 35 mil eleitores em Santa Catarina.